passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Olá, irmãos e irmãs. Eu sou o irmão Ian, religioso agostiniano da Assunção, assuncionista, e hoje eu gostaria de partilhar um pouco com vocês sobre a espiritualidade de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi sempre um homem muito inquieto. Ele sentia um vazio no seu coração. Então ele buscava nas coisas do mundo, seja no prazer acadêmico, seja no prazer carnal, seja no prazer das relações. Santo Agostinho queria preencher um vazio, mas ele só conseguiu preencher esse vazio quando ele encontrou a Deus, quando ele se converteu. Ali ele encontrou algo que realmente valeria a pena, algo que aquietasse um pouco essa inquietude, essa angústia que ele tanto sentia. E por isso que ele vai dizer, quando ele encontra Deus, tarde te amei, ó beleza sempre antiga e sempre nova. Ele reconhece então que Deus é aquilo que ele tanto buscava, é aquele que ele tanto buscava, e só Deus pode preencher o vazio do seu coração. Ao contrário do que nós podemos pensar, aí não termina a inquietude de Santo Agostinho. Na verdade, ele passa para um novo passo. É isso mesmo, porque aí Santo Agostinho vê que ele encontrou a Deus, mas não em sua plenitude. Então ele continua caminhando dia a dia, passo a passo, discernindo a vontade de Deus na sua vida. É uma inquietude do bem, nós podemos dizer assim. E Santo Agostinho depois se torna bispo, abade, funda, um mosteiro, a Ordem de Santo Agostinho, e depois continua inspirando milhares de homens e mulheres que querem seguir o seu caminho, que têm um coração inquieto e desejoso por Deus. E Santo Agostinho, através de sua espiritualidade, nos leva a conhecer um pouco mais ao Senhor. E aí nós chegamos no segundo passo, que é a iluminação. Para Santo Agostinho, nós precisamos ser iluminados por Deus. Nós necessitamos da graça do Senhor. Nós desejamos caminhar com Ele, mas nós precisamos que o Senhor nos ilumine. Nos ajude nesse caminhar que nos inquieta, porque nós não encontramos plenamente ao Senhor. Nós temos pinceladas desse mistério. E por isso que ele vai dizer, conhece-te a ti mesmo. Então eu preciso me conhecer as minhas inquietações, os meus desejos, as minhas dificuldades, as minhas qualidades, para depois caminhar até Deus. E ele vai dizer assim, na obra Verdadeira Religião, não saias de dentro de ti, mas volta para dentro de ti mesmo, porque a verdade se encontra dentro do coração do homem. A verdade está em nós. Esse desejo que nós sentimos por Deus, essa inquietude, esse vazio, está dentro de nós. E nós só podemos encontrar a resposta para Ele, para suprir tudo isso, através da interioridade. Voltando para nós mesmos. Então nós necessitamos ser iluminados por Deus, mas é um caminho de via interior, com os nossos pensamentos. Então, a inquietude nos leva a buscar a Deus e a reconhecer que nós precisamos ser iluminados por Ele e fazer um caminho interior. E quando nós fazemos um caminho interior, isso pode mexer um pouco conosco, porque aí nós encontramos algumas dificuldades, algumas dores, inquietações vocacionais. E isso é uma alegria porque isso nos leva a buscar cada vez mais ao Senhor. Nós temos que buscar cada vez mais a Deus. Porque aí quando nós encontramos ao Senhor, nós vamos dizer, tarde te amei, ó beleza sempre antiga e sempre nova. Porque não importa a nossa idade, se você tem 20, 30, 15 anos que seja, quando você encontra o Senhor, você vai dizer que é tarde, porque você já queria ter vivido esse amor. E por isso você continua dando cada vez mais passos em direção a esse amor, porque você quer se aproximar cada vez mais de Deus. Santo Agostinho tem muito a nos ensinar na nossa caminhada como cristãos, como leigos engajados, como vocacionados ao reino do Senhor. Tenhamos a coragem de dizer sim a Deus e querer trilhar esse caminho que pode ser
determinado de várias formas, pode se acontecer e se dar de várias formas, mas nós temos que ter a coragem de trilhar os caminhos do Senhor, mas na certeza que Ele caminha conosco. Ele é o bom pastor, Ele é o belo pastor, aquele que atrai as suas ovelhas, os seus filhos para si. Santo Agostinho, rogai por nós. Diocese em Evangelização.